Sabe aquela imagem que a gente tem de um atleta de alta performance? Horas e horas de treino, movimentos repetitivos, aquela busca incansável pela perfeição. Agora vamos pegar essa mesma imagem e colocar um violinista ou violista no lugar do atleta. A arte que a gente escuta tem um custo físico, e a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nesse preço para revelar o que o corpo de um músico realmente aguenta. Bom, vamos começar com um número que já chega impactando: 88%. Essa é a porcentagem de instrumentistas de cordas que sofrem de distúrbios musculoesqueléticos por causa da performance. É um número altíssimo, né? E já acende um alerta de que existe um problema sistêmico aí. Mas o que esse número quer dizer na vida real? Ele se traduz nesse termo aqui: distúrbio músculo-esquelético relacionado à performance. De forma bem simples, é qualquer sintoma físico que impede um músico de tocar como antes. E isso, gente, não é só um incômodo. Pode ser uma ameaça real à carreira da pessoa. E isso nos leva a investigar o porquê. Por que essa profissão que é capaz de produzir tanta beleza acaba causando tanta dor? Vamos começar a cavar para entender as raízes desse problema. A atenção não se concentra num lugar só. A pesquisa mostra um padrão bem claro de dor que afeta o pescoço, a mandíbula, os ombros, as mãos e as costas. É uma sobrecarga que se espalha por toda a parte de cima do corpo. Vamos avançar para ver como isso se desenvolve. O principal culpado que a pesquisa aponta é a natureza, digamos, desequilibrada da tarefa de tocar um desses instrumentos. O X da questão é o seguinte: músicos de violino e viola mantêm uma postura que é assimétrica e fisicamente muito exigente por horas e horas. Simplesmente não é uma posição natural para o corpo humano sustentar por tanto tempo. Essa postura pode ser dividida em 3 tensões principais. Primeiro, o suporte estático do instrumento, que força o pescoço e o ombro. Segundo, a rotação extrema e constante do antebraço esquerdo, um movimento chamado supinação, que é como virar a palma da mão para cima e mantê-la assim por horas. E terceiro, claro, o movimento repetitivo e dinâmico do braço direito com arco. Juntos, esses 3 criam a tempestade perfeita de estresse no corpo. Agora, o que é bem interessante aqui é como os fatores de risco são divididos. De um lado, os fatores intrínsecos, que são do próprio músico, seu corpo, sua força, sua flexibilidade. Do outro lado, os fatores extrínsecos, que são sobre a técnica, o jeito de segurar um instrumento, a força usada e até o ambiente de prática. Os 2 lados são cruciais para entender o problema. Com essa base estabelecida, agora a gente pode examinar como essa carga toda assimétrica afeta partes específicas do corpo. Vamos começar de cima para baixo. O ponto de partida é a cintura escapular. É aquela rede complexa de ossos e músculos que conecta os braços ao tronco, sabe? É bem ali que boa parte da tensão inicial começa a se acumular. A pesquisa revela dados bem específicos e vale a pena olhar com calma. Primeiro, o ombro esquerdo, que segura o instrumento, mostra uma rotação externa bem maior que o direito. Depois, mais de 1/3 dos músicos relata dor quando precisa levantar o braço. E, por fim, a correlação é direta. Quanto mais tempo de prática, maior o risco de lesões por impacto no ombro. E este gráfico aqui ilustra de um jeito brilhante o que está acontecendo nos músculos. Músicos com dor no pescoço têm uma atividade muito maior no músculo trapézio superior esquerdo. Isso sugere que o músculo está sobrecarregado, sabe, trabalhando demais para tentar compensar a postura desequilibrada. Do ombro, essa cadeia de tensão sobe, vai direto para a mandíbula e para o pescoço, que são áreas em contato direto e constante com o instrumento. Os resultados aqui são impressionantes. 74% dos violinistas em um estudo foram diagnosticados com distúrbios na articulação da mandíbula, a ATM. E não para por aí. A postura assimétrica leva a dor crônica no pescoço, diminui a mobilidade e pode até aumentar a curvatura da coluna para frente, uma condição conhecida como cifose. Mas a descoberta talvez mais contraintuitiva da pesquisa não está na parte de cima do corpo, está na região lombar, um lugar que a maioria das pessoas nem associaria diretamente a tocar violino. Este gráfico revela uma desconexão que é chocante. Um exame clínico mostrou que os músculos que estabilizam a lombar estavam comprometidos em 71% dos músicos, mas só 13% deles relataram sentir dor ali. A grande lição é essa: a ausência de dor não significa ausência de problema. O corpo está compensando, mas a disfunção já está instalada. Então, com todo esse conhecimento sobre a tensão e os desequilíbrios, a narrativa muda, sai do problema e vai para a solução.
como essa pesquisa pode ajudar a mudar o futuro da saúde dos músicos? E aí surge a pergunta, né? Qual é o propósito prático de detalhar todo esse estresse físico? A resposta não é só documentar a dor, de jeito nenhum. O objetivo é o empoderamento. Todo esse conhecimento forma a base para uma abordagem proativa da saúde, com o foco em prevenir lesões e garantir carreiras mais longas e mais saudáveis. Isso se traduz em um caminho bem claro para seguir. Primeiro, entender as cargas no corpo. Segundo, usar esse entendimento para criar estratégias de prevenção que funcionem. Terceiro, desenvolver programas de exercícios específicos para fortalecer os músculos de suporte, tipo exercícios para o core, que ajudam a estabilizar a lombar que a gente viu que está em risco. E por fim, promover uma cultura de consciência sobre a saúde entre os músicos, desde o comecinho da carreira deles. No fim das contas, a mensagem é clara. A ciência por trás da performance nos deu as ferramentas não só para entender a tensão, mas para reescrever ativamente o futuro da saúde dos músicos. O próximo passo não é só tocar a música, mas garantir que quem a toca possa continuar fazendo isso pela vida inteira.